Caros alunos e alunas do Complexo Damásio, é bom tê-los aqui novamente para tratarmos de direito administrativo direcionado aos concursos das carreiras fiscais. A aula anterior, nós estávamos tratando das empresas estatais, sociedade de economia mista e empresa pública. Entretanto, nós vamos precisar retomar um pouquinho o trabalho lá atrás para tratarmos de um tópico a respeito de autarquia. Um tópico a respeito de autarquia, que é a responsabilidade tributária da autarquia. Então nós vamos voltar um pouquinho até o material de autarquias, da parte final do material de autarquias, para falarmos da responsabilidade tributária da autarquia. Sobre esse tema, eu quero mandar um abraço à Natália. A Natália que nos mandou um alerta a respeito do fato de termos passado esse tópico, que era a responsabilidade tributária. A Natália da Unidade de Juiz de Fora. Um abraço a todos vocês e obrigado pela colaboração. Também quero aproveitar a oportunidade para mandar um abraço para o colega Onis Miguel, da Unidade de Cuiabá, e já resolvo uma questão que o Onis havia nos mandado. Vocês se lembram que nós falamos da Sociedade de Economia Mista, que ela tem competência, ainda que federal, na Justiça Estadual? Vocês lembram disso? Empresa Pública Federal é julgado onde? Na Justiça Federal. Sociedade de Economia Mista Federal, em que pese ser federal, será julgado na Justiça Estadual. É óbvio, exceto se dentro desse processo não houver qualquer outra parte que traga a ação para a Justiça Federal. E a questão trazida pelo colega é, e se a outra parte nesta ação for a União, por exemplo? Aí sim, essa ação será julgada na Justiça Federal, levando em conta o interesse da União, e não por tratar-se de Sociedade de Economia Mista. Então, observe, Sociedade de Economia Mista Federal será julgada na Justiça Estadual. Se a outra parte nesta ação for a União, aí será julgado pela Justiça Federal, já que tem a força atrativa que leva esse processo para a Justiça Federal em razão do interesse da União, e não em razão de tratar-se de Sociedade de Economia Mista Federal, tá certo? Um abraço a todos vocês. E a respeito da autarquia, que nós passamos, deixamos de lado, mas é um tema que vocês já conhecem já. Quando nós falamos da autarquia, havíamos afirmado que a autarquia é uma pessoa jurídica de direito público que presta serviço público. Essa autarquia, a pergunta que faço é, ela pode possuir benefícios fiscais que não se estendam à iniciativa privada? Ela pode, é uma pessoa jurídica de direito público e que presta serviço público. Então, ela pode ter benefício fiscal que não se estenda à iniciativa privada. A vedação se dirige àquele que exerce atividade econômica. Então, cuidado. Quando a pessoa jurídica exerce atividade econômica, pode ter benefício fiscal que não se estenda à iniciativa privada? Não pode. Não é o caso da autarquia. Exemplo de benefício fiscal que a autarquia pode ter, aí nós temos como exemplo, é a imunidade tributária recíproca, a imunidade tributária recíproca, que encontramos lá no artigo 150, parágrafo 2º da Constituição Federal. Então, a imunidade tributária recíproca também beneficia a autarquia, já que, de acordo com o artigo 150, esta imunidade é estendida a quem? A autarquias e fundações. Então, a imunidade tributária recíproca, ela se estende às autarquias. Agora, a pergunta que surge é, há alguma situação em que essa autarquia não pode receber a imunidade tributária recíproca? Há alguma situação excepcional em que ela não pode receber o benefício fiscal? Se determinada autarquia exerce, ainda que de maneira pontual, atividade econômica, ela não vai ter benefício fiscal.
Então preste atenção, ela é criada para serviço público. Essa é a regra. Quando, entretanto, exerce atividade econômica, ainda que de forma pontual, nesta atividade ela não possui a imunidade tributária recíproca, ela não terá benefícios fiscais que não se estendam à iniciativa privada. Então podemos afirmar que há exceção aos benefícios fiscais direcionados à autarquia? Haverá, quando ela pontualmente, excepcionalmente, exerce atividade econômica. Nesse caso, não vai ter benefício fiscal, tá certo? Legal? É isso aí, nós vamos retomar o nosso trabalho, então, a respeito de empresa pública e sociedade de economia mista. Só vamos nos recordar de alguns pontos e há algumas questões que temos que resolver no nosso material. Então vamos nos recordar de alguns pontos aqui. A aula anterior, havíamos falado da sociedade de economia mista e da empresa pública. Isso daqui você já tem anotado, tá? Não fiquem tão preocupados em fazer anotação. Mas podem anotar, fique à vontade. Aqui a democracia impera, certo ou errado? É quase uma ditadura, mas é uma democracia, tá bem? Quais são os pontos comuns que eu tenho aqui? Nós vamos resolver isso caminhando. Posso dizer que o que tem em comum, primeiro, você já tem isso anotado. Primeiro, é a criação e extinção. Criação e extinção. Sim, são criadas e extintas mediante autorização legislativa. Então, para criar eu preciso de autorização legislativa e para extinguir também dependo disso. Então, criação e extinção, ponto comum. Podemos dizer que ainda, o segundo ponto comum é o regime privado que é aplicado? Sim, o regime privado. Podemos afirmar que ambas são, então, pessoas jurídicas de direito privado. A atividade que desenvolvem, posso afirmar que também é um ponto comum? A atividade também. A atividade é, em regra, uma atividade econômica. Excepcionalmente, nós teremos o serviço público. A regra é a atividade econômica. Regra. Então, posso dizer que a atividade também é um ponto comum. Podemos dizer que o ponto comum outro que nós teremos é a sujeição ao controle estatal. Ambas estão sujeitas ao controle estatal. Este controle estatal é baseado na hierarquia, na subordinação? Não, porque é uma descentralização, ele é baseado na vinculação, tá bem? Então aqui, ambos estão sujeitos ao controle estatal e o controle tem a mesma natureza jurídica. E o regime de pessoal, o regime do pessoal, é o regime seletista. Portanto, o regime é contratual e não o regime institucional. Então, aqui nós temos a síntese dos pontos comuns que eu tenho em relação a essas pessoas. Agora aqui vamos anotar do lado de cá, mantenha o quadro, por favor. Agora vamos anotar do lado de cá quais são os pontos distintivos. Estamos só nos recordando, tá bem? Então do lado de cá nós vamos anotar entre sociedade de economia mista e empresa pública as diferenças. Podemos dizer que a primeira diferença que teremos, a primeira delas, é a composição do capital.
do capital. A segunda, a forma de organização. E a terceira é o foro competente. Só que essa última diferença só existirá se forem elas federais. Essa diferença só existe se forem federais. Se a sociedade de economia mista e a empresa pública for federal. Então esses são os traços distintivos que nós já conhecemos. Agora vem até aqui, por favor. No nosso material, há uma sequência de questões que nós precisamos resolver. Nós vamos resolver essas questões e, finalizando as questões, nós trataremos de órgãos públicos, agentes públicos e atos administrativos. Tá? Então, olha os temas subsequentes que teremos. Órgãos, agentes e atos administrativos. O que vocês percebem com isso? Que parece impossível, mas acontece. A matéria é tão interessante, que você chega à conclusão que é impossível melhorar. É impossível ficar melhor, mas vai ficar melhor. Certo ou errado? Certo. Devemos acreditar nisso. Vamos resolver as nossas questões. Algumas nós já resolvemos na aula passada. Vamos só rever e caminharemos dali em diante. Vamos lá ao material, por favor. Constitui traço distintivo entre a sociedade de economia mista e a empresa pública? A forma de organização, isto é, a forma jurídica. Vem até aqui, por favor. Você consegue trazer até aqui, ó? Obrigado. Vem até aqui, por favor. Agora sim. Vem até aqui. A forma de organização é uma diferença? É. Agora voltemos à questão. A letra A parece que é o gabarito, né? Vamos ver o resto. Desempenho de atividade econômica. É ponto distintivo ou é comum? É comum. Criação e autorização, criação dependente de autorização legal. Comum. Sujeição a controle estatal. Comum. E personalidade de direito privado também é um ponto comum. Então a diferença que eu tenho ali é a letra a forma de organização. Tá bem? Então o gabarito da nossa questão é a alternativa A. Só para ilustrar, nós tínhamos anotado isso na aula passada, a diferença entre sociedade de economia mista que exerce atividade econômica e aquela que presta serviço público. Vem até aqui, por gentileza. Pergunto a vocês, sociedade de economia mista e empresa pública, aplica-se o regime de direito privado? Sim. Sofrendo as interferências de direito público. Ora essa interferência é menor, ora é maior. A interferência de direito público é um pouquinho menor quando ela exerce atividade econômica. E é um pouquinho maior quando ela presta serviço público. Pergunta, nós já resolvemos isso na aula passada. Pergunto a vocês, a empresa pública que presta serviço público pode ter imunidade tributária? Pode. Em que pese o texto constitucional estender a imunidade tributária a autarquias e fundações, o Supremo já estabeleceu que essa imunidade também se estende à empresa pública que presta serviço público. Então terá imunidade. Então é uma regrinha de direito público que está aí aparecendo com maior evidência no caso da empresa pública que presta serviço público. Voltando ao nosso material, essa questão, salvo engano, chegamos a resolver na aula passada também? Chegamos. As empresas públicas federais no direito brasileiro submete-se ao regime
das empresas privadas. No que toca, o gabarito dessa questão é letra C, já resolvemos a aula passada, porque está perguntando da afirmativa falsa lá no alto, tá? Então a alternativa é C. Uma empresa pública federal que explore atividade econômica deve se submeter aos regimes próprios da iniciativa privada em relação aos direitos civis, comerciais, trabalhistas e tributários. Também está correto. Essa parte que nós já vimos, já vou passar direto, que aí surgem as questões que nos interessam, tá? Essa questão nós chegamos a resolver? Acho que não, né? Vem até aqui, por favor. Nós vamos resolver agora uma sequência de questões. No material há questões atuais realizadas pela ESAF e outras questões. Então nós temos aí uma relação cujo objetivo é tratarmos de autarquias, fundações, empresa pública e sociedade de economia mista. Então é uma revisão do tema que nós vimos anteriormente para ingressarmos no trato de órgãos e agentes públicos. Então nós temos aí uma sequência de questões. Resolvo a primeira questão, só que eu quero um compromisso. Eu quero que vocês leiam com muita atenção, tá bem? Então vamos lá à primeira questão. A responsabilidade civil da administração pública pode-se afirmar que responde objetivamente pelos danos causados a terceiros, exceto. Ora, o que ele quer é que ele quer que você assinale a responsabilidade subjetiva, não é a objetiva. Ele está afirmando no comando, vem até aqui, por favor, em que a administração responde objetivamente, exceto. Ele quer que dentre as alternativas você encontre aquela cuja responsabilidade é objetiva ou subjetiva? Subjetiva, tá bem? E não se esqueçam, nessa questão, o que tem de muito importante é aquela separação que já fizemos. Atividade econômica de um lado e prestação de serviço de outro. Então eu pergunto, se exerce atividade econômica, a responsabilidade é subjetiva. Subjetiva, ponto. Se presta serviço público, a responsabilidade é objetiva em regra, sendo para a doutrina subjetiva no caso da omissão. Tá bom? Então devemos tomar cuidado e sempre separar a atividade econômica de um lado e prestação de serviço do outro. Você vai perceber que nessa questão tem algumas expressões que o cara está pedindo para você errar, está querendo te confundir. E normalmente a gente atende o pedido. Tá bom? Então vamos lá. Então é para encontrarmos a responsabilidade subjetiva. Letra A. As estatais que explorem atividades econômicas. Quem são as estatais? Vem até aqui, por favor. Nós temos dois tipos de entidades dentro da administração. Então eu tenho dois tipos de entidades. Nós temos as entidades políticas, também conhecidas como entidades estatais ou entidades governamentais. Quais são essas entidades? Aqui nós teremos a União, Estados, IDF e os municípios. Do outro lado, eu vou ter entidades
administrativas. Aí nós temos a administração indireta. Administração indireta. Autarquia, fundação, empresa pública, sociedade de economia mista e outras. Mas são entidades administrativas. Então, as entidades estatais são aquelas que compõem a administração direta, porque possuem capacidade de legislar, entidades estatais. Pergunto, o Estado pode exercer atividade econômica? Pode, direta ou indiretamente. Então, o Estado pode realizar atividade econômica de maneira direta ou indiretamente. Vamos manter no quadro mais um pouquinho, para o pessoal lá das unidades anotarem, por gentileza? Aí, isso, tá legal. Podem exercer direta ou indiretamente atividade econômica. Quando o Estado exerce direta ou indiretamente atividade econômica, a responsabilidade é subjetiva. Então parece que o gabarito é letra A. Mas vamos analisar o restante, porque tem duas ali tem duas expressões que nos provoca, que é levar a confusão. Vamos lá, vamos à questão, por gentileza. Letra B. Agências reguladoras de serviço público. Vem até aqui, por favor. Agência reguladora é a autarquia. A autarquia que presta um serviço de regulação. Agora, esse tipo de agência reguladora eu tenho agência reguladora que regula serviço público e agência reguladora que regula atividade econômica. Só que eu pergunto, regulando a atividade econômica ou regulando a prestação de serviço, elas estão prestando serviço público? Sim, serviço de regulação. Tá bem? Então, a agência reguladora, independentemente de regular serviço ou atividade econômica, são autarquias que estão prestando serviço público. Se são autarquias que estão prestando serviço público, pergunto, a responsabilidade é, em regra, objetiva, em ambas as situações. Então, a letra D, perdão, vamos lá, a questão. A letra B e a letra C representam a mesma coisa. Em ambas eu tenho responsabilidade objetiva. A letra D, concessionárias e permissionárias de serviço público. Vem até aqui. A empresa de transporte coletivo é concessionária de serviço público? Sim. Na prestação do serviço, em que pese serem pessoas jurídicas de direito privado, elas respondem objetivamente pelo dano causado, de acordo com o artigo 37, parágrafo 6º da Constituição. Agora, vamos incrementar a pergunta um pouquinho. A responsabilidade objetiva, pergunto a você, existirá ainda que o dano recaia em não usuário do serviço? Sim. A postura do Supremo foi modificada. Hoje, concessionária e permissionária respondem objetivamente? Sim, na prestação do serviço, ainda que cause dano a quem não é usuário do serviço público. Se a responsabilidade é objetiva, a questão alternativa está errada. E vamos à letra E. As fundações públicas, desde que possuam natureza de direito privado, estas, ainda que possuam natureza de direito privado, respondem objetivamente pela sua conduta. Então a resposta que eu tenho é a letra A, as entidades estatais que exploram a atividade econômica. Na verdade, a questão que resolve isso, na sequência, por favor. O que resolve isso está aqui. A administração pública que exerce atividade econômica se sujeita às mesmas obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributárias da iniciativa privada. Portanto, se exerce atividade econômica, a responsabilidade é subjetiva. Subjetiva. Agora vem até aqui, por favor. As questões que veremos adiante
tem questões simples, mas tem questões complicadas. Complicadas não em razão da matéria. A matéria você já conhece. Ela é complicada em razão do modo em que ela é perguntada, o modo em que a pergunta é feita. Então, essas provas, a gente já tem percebido, em todas as provas da área fiscal, tem que tomar cuidado na hora de resolver a prova. Toda atenção é pouco. Então, tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente erra conhecendo a matéria por falta de atenção. Então, vamos até lá. Olha o comando da questão. A entidade da administração indireta, que se conceitua como sendo uma pessoa jurídica de direito público, criada por força de lei, com capacidade exclusivamente administrativa, tendo por substrato um patrimônio personificado, gerido pelos seus próprios órgãos e destinado a uma finalidade específica, dois pontos. Vem até aqui, por favor. Estamos falando da administração pública indireta. Então vamos lá. Administração pública indireta. Dentro da administração pública indireta, nós temos autarquias, fundações, sociedade de economia mista, empresa pública, associações públicas, que são os consórcios. Essas são as entidades da administração pública indireta. Algumas de direito privado e outras de direito público. A nossa questão, ela está falando em entidade da administração indireta, que tem personalidade de direito público. Tá, vamos assinalar quais têm personalidade de direito público. A autarquia tem e as associações também. O problema surge em relação à fundação. Nós já sabemos aqui que eu tenho uma situação anômala aqui, em que eu posso ter uma fundação de direito público e eu posso ter uma fundação de direito privado. Tá. Qual é a diferença que se estabelece entre a autarquia e a fundação pública de direito público? Ambas são entidades de direito público, perfeito? Fundação pública de direito público e autarquias. Qual é a diferença? A diferença está em duas expressões que nós assinalamos no começo do nosso trabalho, em que eu falei, cuidado com essas expressões. A autarquia, ela é conhecida como serviço personificado. A fundação, por ter como substrato um patrimônio, ela é conhecida como patrimônio personificado. Ora, dentre as pessoas jurídicas que nós temos aqui, qual é de direito público? Quais são, perdão? Autarquias, fundações e associações. Mas dentre elas, qual eu posso afirmar que é um patrimônio personificado? A fundação pública. Tá bem? A fundação pública, patrimônio com personalidade jurídica, patrimônio personificado. E é essa expressão que na nossa questão vai resolver o problema. Tá? Então vamos lá ao comando da questão novamente. A entidade da administração indireta, que se conceitua como sendo uma pessoa jurídica de direito público, criada por força de lei com capacidade exclusivamente administrativa, tendo por substrato, agora grifem, um patrimônio personificado. Sem dúvida, a resposta que eu tenho aí é a fundação pública, que é a letra B de bola, tá bem? Fundação pública está se referindo, é óbvio, à fundação autárquica ou autarquia fundacional, tá bom? Então vem até aqui, por favor.
O que a gente percebe que dentro do comando tem algumas expressõezinhas ali dentro, bem discretas, é que resolve o nosso problema, tá bom? Vamos à próxima questão. A sociedade de economia mista, constituída com capital predominantemente do Estado, são pessoas jurídicas de direito privado, integrantes da administração pública indireta. São regidas pelas normas comuns aplicáveis às empresas particulares, estando fora do âmbito de incidência do direito administrativo. Paramos aqui. Não me interessa olhar as alternativas, esquece a alternativa. Vamos resolver aqui, tá? Pergunto a vocês, a sociedade de economia mista é regrada pelo direito comum? Direito privado, com as mesmas obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributárias da iniciativa privada. Então, a sociedade de economia mista, eu vou aplicar a regra de direito privado. Agora, estão excluídas do regime administrativo? Não. Não se esqueçam daquela expressão que o regime privado, neste caso, ele é derrogado, ele é revogado parcialmente pelo regime público, especialmente no que se refere às limitações direcionadas à administração. Necessidade de licitar, necessidade de fazer concurso público, obediência a teto remuneratório quando tem dinheiro público, proibição de acumular cargos, todas as regras de direito público que incidem sobre a sociedade de economia mista. Então, em última instância, podemos afirmar que ela tem parte de regras de direito comum e parte de regras de direito público. O regime, então, é um regime híbrido, misto, tá bom? Sempre lembrando daqueles dois regimes possíveis, regime comum e o regime público. No caso delas, tem regras de direito privado, flexibilizadas pelas regras de direito público. Estas, as regras de direito público, terão incidência sempre. Menor quando exercem atividade econômica, maior quando prestam serviço público. Tá certo? Beleza? Então vamos lá. Dentre as alternativas, podemos dizer que está correta a alternativa que estabelece que a afirmativa é incorreta. Então o item C, incorreta assertiva, porque estão sujeitas ao regime híbrido, sujeitando-se ao direito privado e, em muitos aspectos, ao regime público. Então a resposta da nossa questão é a alternativa C, onde se diz que o que se afirma no comando está errado, porque o regime é híbrido. E por que ele é híbrido? Aplica-se o direito privado e, em muitos aspectos, o direito público. Tá bem? Então o gabarito é a letra C. Essa perto da anterior é infantil, hein? Entre outras, integram a administração pública federal indireta também as seguintes entidades, dotadas de personalidade de direito privado.
Ora, ele quer pessoa jurídica de direito privado. Então vem até aqui, por favor. Dentre essas pessoas jurídicas, quais são de direito privado? Sociedade de economia mista e empresa pública. A fundação pode ser? Pode, de direito privado. Então tem fundação pública de direito privado, sociedade de economia mista e a empresa pública. Essas são pessoas jurídicas de direito privado que integram a administração. Agora vamos à questão. Letra A, autarquias de direito público, está errado. Organizações sociais não integram a administração. A sociedade de economia mista é de direito privado. Letra B, serviços sociais autônomos também não integram a administração pública. E os concessionários de serviço público estão fora da administração em que pese terem um contrato com a administração pública. Letra C, serviços sociais autônomos não integram a administração. Agências reguladoras são autarquias, pessoas jurídicas de direito público. Letra D, empresa pública e sociedade de economia mista. Certo ou errado? Certo. A resposta aí é letra D de dado. Só que essa é muito simplesinha, né? A próxima. As empresas públicas e sociedade de economia mista, no contexto da administração pública federal, pode grifar a expressão federal. Tá bem? Detém alguns pontos comuns. Juridicamente, entre eles, são diferentes. Os que eles são diferentes destacam-se. Então ele quer o que é diferente. Vem até aqui, por favor. O que se quer nessa questão é a diferença. A diferença está na composição do capital? Está. Está na forma de organização? Sim. Está no foro competente também, neste caso? Também. Porque estamos falando de administração federal. Então, nesse caso, eu tenho 3 diferenças. Eu preciso, dentre as alternativas, encontrar uma delas. Composição do capital, forma de organização e o foro competente para julgamento. Então vamos lá. Letra A, natureza jurídica de ambas é de direito privado, portanto não é diferente. Letra B, regime jurídico de seus servidores. O regime é seletista, contratual, em ambos os casos, portanto não há diferença. O foro de controle jurisdicional. A diferença está aí, porque a sociedade de economia mista é foro estadual e a empresa pública é foro federal. Por que há essa diferença? Porque estamos falando da administração pública federal. Letra D. Tratamento fiscal privilegiado. Não possuem tratamento fiscal privilegiado, exceto, vem até aqui por favor, exceto a possibilidade de termos imunidade tributária recíproca se estiverem prestando serviço público. Isso à luz de decisão do Supremo Tribunal Federal. Voltando à questão. A exigibilidade de licitação, em ambos os casos, eu tenho ela. Portanto, a diferença nesse caso é o foro, ou seja, a alternativa C. Agora a próxima. Julgue os itens. Vem até aqui, por favor. Nós vamos assumir um compromisso, e é um compromisso sério. A hora que você for resolver questões onde eu tenho itens, você não vai olhar para a alternativa. Esquece a alternativa. A alternativa é nada. Você vai julgar os itens de acordo com aquilo que você conhece. Beleza? Legal. Então vamos tocar o barco. Não olhe a alternativa, senão vai errar. Tá bem? Vamos aos itens e analisá-los isoladamente.
As associações são consórcios, né? Onde eu tenho uma lei primeiro e depois um contrato. Tá? Não, é criada por lei, tá? É. Mas ali é uma situação anômala, porque eu tenho duas unidades que se juntam. Então vamos lá, vamos analisar o primeiro item, depois a gente vê o resto. Primeiro item. A administração pública federal brasileira indireta é composta por autarquias, fundações, sociedade de economia mista, empresa pública e entidades paraestatais? Não, entidade paraestatal está fora. Então vem até aqui, nós vamos fazer uma tabelinha aqui, tá? Então, primeira certeza que nós temos, paraestatal não faz parte da administração. Então, o item 1, não há dúvida de que ele está errado. Não tenho dúvida alguma disso. Ele está errado. Vamos ao 2. Diferentemente das pessoas jurídicas de direito privado, as entidades da administração pública indireta de personalidade de direito público são criadas por lei específica? As de direito público? Sim, criadas por lei específica. Autarquias e fundações públicas de direito público, que são as fundações autárquicas. Parece que essa daí está certo. Vamos botar um aqui, vem até aqui, ó. 2. A pergunta surge é, e as associações? Né? Sem associações, professor. Associação é a unificação de forças de duas entidades. Mas, para eu ter uma associação, eu tenho que ter lei aprovada por ambas as casas legislativas. E depois eu tenho um contrato. Mas não posso dizer que não tenha lei. Tá bem? Então vamos botar nessa daqui, que está certo. Mas não é um certo. Parece que está certo. Tá? Item 3. Em regra, a execução judicial contra o IBAMA, que é uma autarquia federal, está sujeita ao regime de precatórios? Sim, respeitadas exceções. As exceções surgirão quando o valor é pequeno, levando em conta a lei. Valores pequenos, não tem o precatório. Então, segunda certeza que nós temos, qual é? Que o item 3 está certo. Beleza? Vamos botar um ponto de interrogação no 2. Vem até aqui, é isso. Ponto de interrogação no 2. Então, certeza, o 1 errado e o 3 correto. Voltemos à questão. Item 4. A Caixa Econômica Federal, enquanto empresa pública, é exemplo que passou a chamar pela doutrina do direito administrativo de desconcentração da atividade estatal? Não, é descentralização. Então, item 4 está errado, com certeza, porque ali está falando em desconcentração, quando na verdade há uma descentralização. E vamos ao último. O Instituto Nacional de Seguro Social, o INSS, enquanto autarquia vinculada ao Ministério da Previdência, está subordinado à sua hierarquia e à sua supervisão? Vem até aqui, por favor. Está vinculado ao Ministério da Previdência? Sim, vinculado sim, só que não há hierarquia, não há subordinação. Supervisão haverá, mas não é baseada na hierarquia. Então podemos dizer que o item 5 está errado. Vamos lá, levando em conta o que nós anotamos, só há certeza de que o 3 está correto. Vamos às alternativas. Apenas o item, a letra A, tá? Apenas os itens 1 e 2 estão corretos? Vem a nossa tabela aqui, por favor. O item 1 está certo? Não, certeza que ele está errado. O 2 não sabemos, mas a letra A já está fora. Novamente a alternativa. Letra B. Apenas o item 2 e o 3 estão corretos? Vem até aqui. O 3 está certo? Está, mas o 2 eu não sei.
Voltemos à questão. Letra C, o 3 e o 4. O 3 eu sei que está certo, mas o 4 está errado. A próxima alternativa. Letra, é a D agora? D. A 4 e a 5, vem até aqui. A 4 e a 5 estão erradas. Agora a última letra E. A 2 está correta? Não sei. Voltemos à letra E. E a 5 está correta? Está errada a 5. Então, qual é que sobrou? A 2 e a 3. O gabarito é a alternativa B, de bola. Quer dizer, a questão, ela resolveu a nossa dúvida. Se tínhamos dúvida a respeito das associações, se tínhamos dúvidas sobre ela, a questão ela resolveu o nosso problema. Quer dizer, a questão ela foi simpática. Se teve dúvida? Teve. Fica tranquilo, relaxa que eu resolvo para você. Tá? O problema é se você ficar olhando para as alternativas e diante das alternativas querer julgar os itens. Aí vai dar problema. Aí fatalmente vai errar. Tá bom? Então voltamos lá à próxima questão. Só tem 5 alternativas, tá? Vem até aqui, por favor. Está falando da autarquia. Quando fala da autarquia, a lei cria diretamente a autarquia. Não tem mais nada para fazer. A lei está em vigência, a autarquia está criada. É diferente da sociedade de economia mista e empresa pública, por exemplo, onde eu tenho uma lei autorizativa. Depois da lei, é necessário um decreto editado pelo Poder Executivo. Depois de editado o decreto, é imprescindível o registro desse decreto no órgão competente, na junta comercial, por exemplo, para que tenha vida regular. Aqui no caso da autarquia, não. A lei cria ela diretamente. O gabarito da nossa questão aí é aquela que estabelece, na letra B, criação diretamente por lei, sem necessidade de qualquer inscrição em serventia registral. Então a resposta é a letra B. A autarquia é criada direta e imediatamente pela lei. Tá bom? Beleza? Então vem até aqui, por favor. A autarquia é criada direta e imediatamente pela lei. Agora eu pergunto e você não vai errar. A fundação também pode ser criada direta e imediatamente pela lei? Sim, desde que é uma fundação pública de direito público, cujo regramento é o mesmo da autarquia. Tá certo? Legal? Vamos à próxima questão, por favor.
Então vamos lá. São regras de direito público que obrigam as empresas estatais federais, a despeito de sua natureza de direito privado, exceto. Venha até aqui, por favor. Olhe como que a ESAF faz o questionamento. Ela, na questão, ela quer que você se localize. Ela está tratando de empresa de direito, pessoa jurídica de direito privado, e ela começa a redação da questão falando o seguinte: são regras de direito público que se aplicam à empresa privada que integra a administração pública, ou seja, sociedade de economia mista e empresa pública. Exceto, ele não quer na alternativa as regras de direito público. O que ele quer são as regras de direito privado. Então ele fala, são regras de direito público, exceto. Portanto, você vai assinalar, dentre as alternativas, aquilo que caracteriza o regime privado delas, e não o regime público. Então vamos lá. Letra A. Contratação de empregados por meio de concurso público. Vem até aqui, por favor. Essa contratação de empregados por meio de concurso decorre de regime de direito público ou de direito privado? Vem até aqui, por gentileza. Decorre do regime público ou do regime privado? Do regime público, porque o concurso é um limitador. Vamos à letra B. Submissão aos princípios gerais da administração pública. Submissão às regras de direito público. Então, nesse caso, é o que nos interessa? Não. Letra C. Proibição de demissão de seus empregados em razão da estabilidade que lhes protege. Pergunto, pode demitir ou não pode? Pode, porque o regime é seletista. Então, essa regra de direito público aí não se aplica à iniciativa privada. Não se aplica à sociedade de economia mista e à empresa pública. Então, essa regra de direito público não se aplica a ela. Parece que esse é o gabarito. Na sequência. Autorização legal para a sua instituição? Perfeito. Sujeição à fiscalização do Tribunal de Contas? Também. Tudo decorre do direito público, exceto a proibição de demissão. Então, pergunto a vocês, venham até aqui, por favor. Posso demitir o empregado da Petrobras, do Banco do Brasil? Posso. Porque no regime deles, neste caso, é regime privado, que é CLT. Tá bem? Então, olhando ali o que eu tenho, de todos os itens, o único que não representa uma regra de direito público que se aplica à empresa pública e sociedade de economia mista é a letra C. Vamos ao comando da questão. A lei que cria a entidade da administração indireta, assegurando-lhe mecanismo de autonomia, grife autonomia administrativa, financeira e gerencial, a fim de que possa atingir seus objetivos, entre eles o de assegurar a prestação de serviço público. Tem alguns itens importantes aí. Primeiro item da questão que é importante. Vem até aqui, por favor. Está falando que a lei cria. Não falou lá? Que a lei cria. Segundo item importante. Está falando de prestação de
serviço público. Tá. Se a lei cria e se está prestando serviço público, há um grande indicativo de que está tratando de quem? De uma autarquia. Há um grande indicativo que está falando de uma autarquia. Tá bem? Surge um termo um pouco mais interessante na questão, que é a autonomia administrativa, uma maior autonomia. Quando fala de maior autonomia, eu posso estar diante de uma autarquia diferente. Não de uma autarquia comum, mas de uma autarquia diferenciada. Tá. Olhando as alternativas, olha aqui do lado, por favor. Alternativa A, B, C, D e E. Pergunto, a fundação pública pode ser criada diretamente pela lei? Pode, desde que dê direito público, correto? Tá. É criada para prestação de serviço? Pode ser. Serviço de natureza social, na verdade, se diz. Então, criado por lei e para serviço, pode ser fundação pública. Então, essa resposta é possível. Empresa pública pode? Não e não. Apesar de eventualmente prestarem serviço, não são criadas diretamente pela lei. Então, está fora. Autarquias ordinárias, que são autarquias comuns, também pode ser. Agências reguladoras, são autarquias? São. Essas agências são autarquias. Comuns ou especiais? Especiais. Por que especial? Porque tem maior autonomia. Então, observando a questão, ela está tratando de quem? Vem até aqui novamente. A lei cria para prestar serviço, pode ser uma autarquia. Só que a questão fala que ela tem uma maior autonomia administrativa. A resposta que eu tenho é agência reguladora. E a letra E, agência reguladora. Essa questão, vem até aqui, por favor. Ela foi muito bem feita, essa questão. Ela nos dá, por isso que eu falo, na hora que você vai olhar o comando da questão, grife os termos mais importantes que você encontrar ali dentro. É para grifar, assinalar as características que você percebe. Aqui, criado por lei para prestação de serviço, 3 hipóteses são possíveis: fundação, autarquia e agência reguladora. Só que a questão fala mais, fala com maior autonomia administrativa. Aí já não é uma autarquia comum, passa a ser uma autarquia especial. Mas olha que, aplicando um raciocínio lógico, eu consigo resolver essa questão sem que eu saiba dessa autonomia financeira, ou essa autonomia gerencial. Se eu olho para as alternativas possíveis, preste atenção aqui, por favor. Se eu olho para elas e coloco como resposta a letra D, eu estou considerando correta também a letra E. Porque a letra D é criada por lei para prestação de serviço. Aqui também, criada por lei para prestação de serviço. Se eu assinalo essa como correta, estou afirmando que a de baixo está certa também. Tá? Assinalando a de baixo como certa, eu não estou dizendo que a de cima está certa. Porque essa autarquia aqui é diferente, ela tem maior autonomia. Então tem que tomar cuidado com isso, tá bom? Beleza? Vamos à próxima. Aí nós vamos resolver por exclusão, tá bem?
são características comuns, exceto, portanto, ele quer diferença. Letra A. Estão sujeitas ao controle finalístico do ente da administração que a instituiu? Isso é comum, portanto não interessa. Eu quero a diferença. Letra B. Podem ser exploradoras de atividade econômica ou prestadoras de serviço? Sim, também é comum, não é a diferença. Letra C. Criação autorizada por lei? Também é comum, não é a diferença. Letra D. A composição do capital é a diferença? Mas vem até aqui, por favor. A composição do capital é a diferença? Mas quando falamos da composição do capital, nós trouxemos uma informação. Nós falamos, o numerário não precisa ser majoritariamente do Estado. O que precisa ocorrer é que ele tenha as ações com direito de voto sejam majoritariamente do Estado. Então, essa alternativa, ela tem um negócio que está meio torto, ele não está muito certo. Fala que a diferença é o capital, mas está afirmando que exige-se que o capital seja majoritariamente público. Tá bem? Essa daí, a primeira parte parece estar tudo em ordem. Tá bom? Vamos colocar essa daí como um ponto de interrogação. Se não tiver a outra correta, é ela. Tá bom? Então vamos lá. A próxima. Letra E, né? Agora. Embora possuam personalidade de direito privado, o regime de direito privado a elas aplicável é parcialmente modificado pelas regras de direito público. Apesar de possuírem personalidade de direito privado, as regras aplicáveis são modificadas pelo direito público? Sim. O item está certo? Tá. A letra E é o gabarito? Não é. Porque o que eu quero não é o que está correto em relação a elas. O que me interessa é a distinção. Então, o que sobrou como distinção, a letra D de dado. Tá bem? Agora, essa daí também é juvenil de tudo, não tem jeito de errar. Assinale a opção que contemple o ponto de distinção entre empresa pública e sociedade de economia mista. Natureza jurídica, não. Atuação na ordem econômica, não é diferença. Regime de pessoal, também não. A natureza do patrimônio, vem até aqui, é diferente? O patrimônio delas é diferente? Não, ambos são patrimônios privados. Tá? Depois que criou, o patrimônio é privado. Então a diferença não está no patrimônio. A próxima, a formação do capital social é a diferença. Então vamos à questão. O gabarito da nossa questão é letra E. Vamos a ela novamente, é isso. Agora a próxima é a última questão, essa daí. E essa é muito legal, cara. É para assinalar falso e verdadeiro. Tá bem? V para verdadeiro e F para falso. Vamos analisar os itens. O Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal são, respectivamente, sociedade de economia mista e empresa pública, cujos capitais votantes majoritariamente pertencem à União. Quanto a essas espécies de instituições, assinale os itens a seguir. Então, vem até aqui, por favor. Vamos julgar os itens levando em conta sociedade de economia mista e empresa pública. Tá bem? Verdadeiro e falso, na sequência, vamos ao primeiro. A primeira parte. A constituição de uma sociedade de economia mista e empresa pública decorre de um processo de descentralização do Estado, que passa a exercer certas atividades por intermédio de outras entidades. Certo ou errado? Tá certo. Então, o primeiro item, nós vamos anotar aqui do lado. O primeiro item é verdadeiro. Então, na sequência, o primeiro é verdadeiro. Vamos ao segundo. Apesar de serem constituídas como pessoas jurídicas de direito privado, a sociedade de economia mista e empresa pública estão submetidas hierarquicamente à pessoa política da federação que as tenha criado? Errado. Sabemos já que o item 2 é falso.
Duas certezas, não há dúvida a respeito disso. A próxima. Somente por lei específica podem ser criadas sociedade de economia mista e empresa pública, bem como necessária autorização legislativa em cada caso para a criação de suas subsidiárias. Certo ou errado? Errado. Não é criado por lei específica, é autorizada por lei específica. Somente por lei específica é autorizada a criação. Tá bem? Cuidado. Somente por lei específica cria autarquia. Quando a Constituição trata de sociedade de economia mista e empresa pública, o que ela diz? Somente por lei específica é autorizada a instituição. Tá bem? Então o item aí também é falso. Item 3, falso. Vamos ao 4. Eu que mudo. As empresas públicas e sociedade de economia mista, exploradoras de atividade econômica, sujeitam-se ao regime das empresas privadas, inclusive quanto às obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributárias. Certo. Então vem até aqui. O item 4 é verdadeiro. Agora vamos finalmente ao item 5. Quanto ao regime de compras, as empresas públicas e sociedade de economia mista sujeitam-se aos princípios da administração pública e devem observar o procedimento licitatório. Também está correto. O item 5 é verdadeiro. Então, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro e verdadeiro. É isso que a gente tem que encontrar dentre as alternativas. Aí na sequência, nós temos verdadeiro, falso, falso, verdadeiro e verdadeiro na alternativa B de bola. Tá bem? Então, a alternativa correta é a alternativa B de bola. Oi? É verdade. Então, vem até aqui. Essa questão tem duas alternativas possíveis. E não fui eu que errei, não. Quem errou foi a organizadora. Verdade. Quem errou foi a organizadora. E houve recurso, ela reconheceu que houve recurso e duas alternativas corretas. Considerou as duas. Tá? Então, houve erro. Não fui eu. Não tem nada a ver com isso daí. Tá bom? São duas alternativas corretas. Então, olha como o pessoal está atento. Tá? Tem duas respostas possíveis. E tem. Agora nós vamos mudar o nosso assunto. Vamos falar de órgãos públicos e agentes públicos. O primeiro trabalho que nós vamos falar é a respeito de órgãos. Agora, o que chama atenção? Isso daí vocês devem ter percebido também. Primeira coisa, quando a gente vai estudar para concurso público, é imprescindível resolvermos questões. Não adianta estudar e não resolver questão. Outra coisa, resolvendo questões, você percebe que os assuntos são os mesmos, que não foge, sempre se pergunta a mesma coisa. Então fica sempre aquele assunto, é a mesma coisa. Eu fico indignado, como é que não passa em concurso público? Né? O problema é olhar para a prova e você conseguir extrair dela o que ela quer. Esse é um problema. É igual o sujeito que vai fazer prova de matemática. Ele vai fazer a prova de matemática, sabe tudo, ele não lembra a fórmula. Ele não consegue extrair da questão a fórmula necessária para resolver. Aqui é a mesma coisa. Se não treinarmos para fazermos as nossas provas, a gente não vai conseguir sucesso. Ainda que tenha estudado muito, tem que fazer questões. Não tem outro jeito de estudar, tá? Vamos falar dos órgãos públicos agora. Nos recordando da administração pública, administração pública. Deixa eu já aproveitar a oportunidade
Como nós resolvemos questões, muitas vezes na resolução de questões ainda fica alguma dúvida a respeito de determinada alternativa, porque algumas questões nós não comentamos todas as alternativas, tá bem? Aí eu quero que vocês fiquem à vontade, havendo dúvida pontual, não vamos mandar, Júlio, eu tenho dúvida em 35 questões, eu não vou responder, tá? Se tiver dúvida pontual, eu respondo e a gente comenta, tá? Então pode me encaminhar. 2 instrumentos para fazermos isso. O Twitter Júlio Marchetti, @Júlio Marchetti, é QETI. Você consegue trazer aqui pertinho ou ficou muito alto? Consegue? Ah, isso, doutor, obrigado, hein? Tá? E tem o e-mail, que é Júlio Marchetti, @gmail.com. Tá bem? Aí abre um pouquinho mais que... Beleza, tá ótimo. Tá? Então, aqui é para dúvidas pontuais. Não vamos pegar a última prova de auditor da Receita Federal. Falou, Júlio, eu tenho dúvida nas questões de direito administrativo. E, se possível, responda de constitucional também. Impossível. Não vou fazer isso, mas de jeito nenhum. Tá? Então, havendo dúvida a respeito das questões que resolvemos e a respeito da matéria, fiquem à vontade. Tá bom? Beleza? Beleza. Esse suporte, esse atendimento, você só encontra aqui, no maior e melhor curso do país, que é o nosso querido Complexo da Mase. Certo ou errado? Certo. Vamos falar dos órgãos públicos. Quando falamos de administração pública, nós falamos de administração em sentido subjetivo. O que é administração em sentido subjetivo? A administração em sentido subjetivo são os sujeitos da atividade administrativa, que vocês já conhecem. Nós vamos encontrar aqui dentro pessoas jurídicas, órgãos e agentes. Pessoas jurídicas, órgãos e agentes. Então aqui eu tenho administração em sentido subjetivo. Pessoas jurídicas, órgãos e agentes. Nós vamos tratar exatamente disso daqui. Do órgão público. Nós vamos falar do conceito de órgão e da classificação de órgão público. Trataremos de conceito de órgão e de classificação de órgãos públicos. Vem até aqui, por favor. Deixa eu só fazer um comentário. Aqui uma colega, a Bruna, que é aluna do Damásio, é óbvio, né? Ela não diz aqui qual é a unidade. E ela está perguntando o seguinte. Você falou que na aula passada que tem a Sociedade de Economia Mista que pode colocar dinheiro público dentro de uma empresa pública que seja uma SA. Então, a empresa pública SA admite a participação de capital de pessoa jurídica de direito privado? Admite. Eu havia falado que, em regra, teríamos... O que é? Mas o que é? Não fala o que é. Ah, o bichinho. Ah, não é uma abelha, não é uma... Não, então deixa. Então, observe. É possível a participação no capital da empresa pública, desde que ela seja uma SA, de dinheiro de pessoa jurídica de direito privado. E eu falei, é possível desde que integrante da administração pública indireta. A pergunta da colega é possível a participação aí
de capital de uma fundação pública de direito privado? Em tese é possível. Todavia, a fundação pública de direito privado, ela não tem como objetivo investimento em outras pessoas jurídicas. Mas em tese a observação está correta. Em tese é possível. Por que eu falei da sociedade de economia mista? Porque a sociedade de economia mista, ela se utiliza de meios indiretos para rentabilidade. Então isso é possível. Mas em tese é possível sim, tá bom? A Bruna é a Bruna Carreira. Tá bem, Bruna? Obrigado pela atenção. E vamos prosseguir, tratando nossos órgãos. O bicho está aqui ainda? Tá? Ah, tadinho, mosquitinho. Hã? Que? Não. Vai pra lá. Beleza. Que não pode ser a abelha, pelo amor de Deus. Vamos falar de órgão público então, tá? Deixa um mosquitinho, um hiper mosquitinho, né? Conceito de órgãos públicos. Vamos falar do conceito de órgãos públicos. Nós vamos aqui refletir, tá? Que é tudo reflexão por enquanto. Posso afirmar que o órgão público é um centro de competências dentro da estrutura do Estado? Sim, é um centro de competência. Abra aqui, por favor. Aqui, mais um pouquinho. Centro de competências dentro da estrutura do Estado. Ótimo, obrigado. Tá, então nós vamos aqui grifar o que nos é importante, que é o centro de competências. Tá. Agora vem até aqui, por favor. Celso Antônio Bandeira de Mello, para ele conceituar órgão público, ele diz que o órgão público é um plexo de competências, tá? Que é uma junção de várias competências. Nós não podemos esquecer aquela historinha que nós fizemos desde o começo, vocês se lembram? Que nós fizemos isso daqui, ó, deixa eu apagar do lado. Nós fizemos isso daqui. A Constituição Federal, ela pega uma competência, que nós fizemos esse desenho, vocês lembram disso ou não? Não fizemos? Do abacaxi. Tá? Vocês acharam que era o Wilson do náufrago, mas é um abacaxi. Tá? Ele pega esse abacaxi, que é uma competência, e faz o quê? Dilui frente às pessoas jurídicas, órgãos e agentes. Ao diluir essa competência, é óbvio que o órgão público, ele vai ficar com um pedaço desse abacaxi. Então, eu posso dizer que dentro desse órgão, eu tenho um conjunto de competências? Sim. E dentro do órgão, nós vamos diluir essa competência e entregar para quem? Para os agentes públicos. Então, dentro do órgão público, ele possui várias competências que serão diluídas e entregues a seus agentes. Então, essas várias competências dentro de um órgão é conhecido pela doutrina como centro de competências. Então, posso afirmar que o órgão público é um centro de competências? Sim. Órgão público, um centro de competências que está dentro da estrutura do Estado. Agora, a pergunta que surge é, esse órgão, que é o centro de competências, ele possui personalidade jurídica? O órgão possui personalidade jurídica? Pergunto a vocês. O
o órgão possui personalidade jurídica? Ou quem possui personalidade jurídica é a pessoa jurídica? Vem até aqui, por favor. O órgão público, ao se manifestar, ele não externa a sua vontade. Ele externa a vontade da pessoa jurídica. O que o agente faz é imputado ao órgão, que por sua vez é imputado à pessoa jurídica. O órgão público não possui personalidade jurídica. Aí alguém pode falar, professor, mas o órgão público tem CNPJ. Tem CNPJ. Que é para ficar registrado movimentação de dinheiro, de receita. Isso não quer dizer que tenha personalidade jurídica. Tá bem? Quem já é funcionário público e faz a declaração de imposto de renda, na hora que lança o CNPJ lá na declaração de imposto de renda, aparece o nome do órgão público e não da pessoa jurídica. Por quê? Para a movimentação de receita, é isso. Isso não quer dizer que ele tenha personalidade jurídica. O órgão não possui personalidade jurídica. E não há exceção. O órgão não possui personalidade jurídica, porque ele faz parte de um todo. Quem possui personalidade jurídica é a pessoa jurídica. Então, numa estrutura desconcentrada, numa estrutura fragmentada, nessa estrutura aqui, ó, vamos botar a união no poder executivo. Poder executivo. Eu tenho dentro da União a Presidência da República, o Ministério da Fazenda, a Receita Federal, e dentro da Receita Federal nós teremos os agentes. O Ministério da Fazenda é órgão, Receita Federal é órgão e Presidência da República é órgão. Tudo aqui é órgão público. Tá? Quem é a pessoa jurídica nesse caso? É a União. Então, os órgãos públicos possuem competências estabelecidas em lei. Todavia, não possuem personalidade jurídica. Tá bem? Então, essa é uma afirmativa absoluta. Órgão público não possui personalidade jurídica. Por que não possui? Personalidade jurídica, quem possui é a pessoa jurídica, onde o órgão está inserido. Tá certo? Então, mantenha no quadro, por favor. Agora vamos complicar nossa vida um pouquinho, tá? Pergunto a vocês. Os órgãos públicos não possuem personalidade jurídica, quem possui é a entidade, já sabemos. A pergunta que faço é, o órgão pode ir a juízo, ir lá, propor uma ação, um mandado de segurança, em nome próprio? Então preste atenção, vamos raciocinar. Se ele não tem personalidade jurídica, que é o que nós acabamos de afirmar, se ele não possui personalidade jurídica, ele não é titular de direitos e obrigações. Não tem personalidade jurídica, não é titular de direitos e obrigações. Quem é titular de direitos e obrigações é a pessoa jurídica. Tá. Agora, o órgão público, ele pode ir a juízo em nome próprio para a preservação de algum direito? A regra é que não pode. Por que ele não pode? Porque ele não é pessoa jurídica. E como tal, não tem direitos e obrigações. Mas tem uma exceção, que nós vamos anotar adiante, com toda a calma no mundo. Não fiquem querendo anotar tudo o que eu estou falando, porque não vai dar tempo de anotar tudo o que eu estou falando. Tá? E nós vamos falar disso com cautela. Estamos, por enquanto, refletindo. É isso. Eu quero que vocês compreendam só. Depois nós vamos anotar. Mas fiquem à vontade. Pode anotar.
Pode anotar. Pergunto, órgão público tem personalidade jurídica? Não. Se não tem, não é titular de direitos e obrigações. Não sendo titular de direitos e obrigações, não tem nada que fazer em juízo. Essa é a regra. Vai pedir o quê se ele não é titular de nada? Então não tem que pedir nada. O problema surge em relação a dois tipos de órgãos, que são os órgãos independentes e órgãos autônomos, que veremos. Estes órgãos, prestem atenção, eles possuem prerrogativas constitucionais. A Constituição estabelece prerrogativas a eles. Para a preservação dessas prerrogativas, os órgãos públicos podem ir a juízo em nome próprio, para proteger suas prerrogativas, mas só nesses casos, que veremos com a cautela necessária. Olha o exemplo. Vocês se lembram, quando a Câmara dos Deputados, houve um deputado que foi eleito como presidente da Casa, o Severino Cavalcante, e como presidente da Casa, ele foi dar um aumento de subsídios dos deputados. Ele foi lá, numa canetada só, e deu aumento. A Câmara se rebelou. Havia uma indignação na sociedade em razão do valor do aumento. Mas a Câmara não se rebelou em razão disso. Se rebelou porque a competência para dar o aumento não é do presidente. Tem que ser colocado em votação. E ele não respeitou a prerrogativa da Casa. O que fez a própria Câmara contra o ato de seu presidente. Ingressou ela, em nome próprio, com mandado de segurança no Supremo Tribunal Federal, para que fosse anulado o ato administrativo. Pergunto, a Câmara foi em nome próprio propor a ação? Foi, apesar de não possuir personalidade jurídica. Porque neste caso, nós veremos que ela tem uma capacidade processual extraordinária, diferenciada. Tá bem? Uma coisa só por hora nos interessa. Órgão público é centro de competência e não possui personalidade jurídica. Então, órgão tem personalidade jurídica? Não. Órgão não possui personalidade jurídica. Tá bem? Quem tem personalidade jurídica é a pessoa jurídica que está inserida, onde está inserido o órgão público. Ele não tem personalidade jurídica. Órgãos públicos, criação e extinção. Órgão público, criação e a extinção. Como é que vai ocorrer a criação do órgão e como vai ocorrer a sua extinção? Como é criado e como ele é extinto. Como o órgão é criado e como ele é extinto. Vem até aqui, por favor. Para criar órgão público, por enquanto é uma pergunta, é necessário lei? Sim. Lei em sentido amplo ou lei em sentido estrito? Vamos refletir. Para criar órgãos, é preciso lei? Sim. Lei como atividade legislativa ou pode ser um ato administrativo outro que tenha essa característica? Pode ser um decreto, uma portaria, uma resolução, um ato normativo outro que não tenha origem no legislativo. Essa é a pergunta. Que é necessário lei, sabemos, mas que lei é essa? A lei aqui é em sentido estrito. Não se admite a criação de órgãos e nem mesmo a extinção de órgãos por outro ato que não seja legislativo. Então,
cria-se órgãos por meio de lei. Extingue-se órgãos por meio de lei. Então, lei aqui em sentido estrito. Em âmbito federal, essa lei é de competência do Congresso Nacional. Então, em âmbito federal, será essa lei editada pelo Congresso Nacional. Isso de acordo com o artigo 48 da Constituição Federal. Artigo 48 da Constituição Federal. Então, criar órgãos públicos e extinguir órgão público depende de lei. Se forem federais, competência do Congresso. Tá. A Constituição, ela estabelece, nesse caso, que compete ao Congresso Nacional criar e extinguir órgãos públicos. Nesse caso, preste atenção, precisaria a Constituição falar mais que isso? Ou já está resolvido o problema? Já está resolvido. Só que ela vai além, a Constituição. Por cautela, a hora que ela vai prever a competência do presidente da República, lá no artigo 84 da Constituição, a hora que o Constituinte vai estabelecer quais são as competências do presidente, estabelece lá no artigo 84, compete privativamente ao presidente tratar de vários assuntos, dentre eles, da organização e funcionamento da administração federal. Isso por decreto. Só que finaliza da seguinte maneira, vírgula, desde que não haja aumento de despesa e desde que não haja criação ou extinção de órgãos. Então, ao definir a competência do presidente no artigo 84, o Constituinte, ele é cauteloso. Ele já prevê no 48 que a competência é de quem? Do Congresso. Mas no artigo 84 ele vai além. Ele quer virar para o presidente e falar para ele, não é para inventar moda. Pode tratar da administração pública por decreto? Pode, desde que não haja aumento de despesa e não haja extinção ou criação de órgãos. Então, quando fala de criação e extinção de órgãos, a competência é da Casa Legislativa por meio de lei. Agora, sem errar. É princípio da reserva legal ou princípio da legalidade? Já. O sujeito responde assim, ó. Já. Princípio da reserva legal, porque é lei em sentido estrito, tá bem? Então deve ser lei? Deve, mas é lei em sentido estrito. Então, o órgão público, ele é criado por meio de lei e extinto por meio de lei. Aí alguém levanta a mão e fala, professor, mas quando tiver vago? Eu já ouvi falar um negócio desse que está vago. Tá? O problema de quem estuda é o vulto. Não, é verdade, o cara lembra da sombra. Professor, mas eu lembro de um negócio que pode extinguir quando está vago. Ele não sabe o que está vago, mas ele lembra que está vago. Isso é cargo público, pelo amor de Deus. Cargo público é criado por lei? Sim. Pode ser extinto por decreto quando tiver vago, mas é cargo, não é órgão. Tá bem? Nós vamos falar disso lá na frente. Órgão público é criado e extinto por lei. Então aquele que pergunta, professor, já que está vago, é cargo, isso que você não está querendo falar, tá? Está subliminarmente. É cargo público. Tá bom? Órgãos públicos criados por lei e extintos por lei. Beleza? Beleza. Minha gente, nós vamos tomar um café, voltamos em breve, e ao final da nossa aula nós vamos resolver as dúvidas que nós temos no Twitter. Um abraço a todo o nosso Brasil.